Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui com mais uma reflexão. Mas antes, é claro, deixe o seu nome nos comentários, da onde você está falando, compartilhe essa mensagem de hoje, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bem, meus amados, viver pela fé é viver na dependência de Deus. Isso todos já sabem. Agora, viver pela fé não significa que a pessoa ela não vai conquistar absolutamente nada. Não, não e não. Porque muitos têm o conceito de viver pela fé é aquela pessoa que vive, sabe, andarilha, que vive, sabe, sem esboçar nenhuma vontade de ter algo, de ter um conforto, de ter uma prosperidade, de ter, por exemplo, uma vida saudável, né? Uma casa para ampará-la, né? Um teto sobre a sua cabeça, um bom emprego, uma vida, digamos assim, que tenha seus privilégios, né? Que tenha suas facilidades, como de fato é para ter um filho de Deus. Por exemplo, o pai na fé, Abraão, ele foi um homem de muitas lutas, com certeza, de muitas provações, de muitas perseguições. Ele viveu em uma época que, indiscutivelmente, se ele não tivesse vivendo pela fé, se ele não vivesse na dependência de Deus, ele não sobreviveria. Mas é claro que Abraão, ele conquistou, né? Ele conquistou muitas coisas pelo fato de viver na dependência de Deus. Imagine que ele pegou todos os bens que ele pôde carregar consigo e ele foi para a terra que Deus havia de mostrar para ele, a promessa de Deus. E mesmo ele tendo levado apenas aquilo que ele pôde carregar, né, digamos assim, alguns animais, alguns servos, porque Abraão era um homem abastado. Porém, se ele não fosse um homem que vivesse pela fé, ele iria facilmente acabar com tudo que ele tinha. Ele ia começar a se desfazer, até o ponto de ficar a zero. A gente vê na sociedade de hoje pessoas que não vivem pela fé, não vivem na dependência de Deus e logo ficam a zero. Porém, Abraão, ele viveu pela fé em épocas difíceis e foi perseguido por isso e foi, digamos assim, obteve vários inimigos por conta da sua fé. Porém, ele não só ele multiplicou em muitas vezes mais o patrimônio que ele tinha, como também ele ensinou aos seus servos que eram fiéis a ele, que eram tão fiéis que quando houve uma guerra, os servos nascidos em sua casa, como também os seus servos que andavam com ele já há muito tempo, foram em defesa dele. Abraão, ele sempre teve aquela, digamos assim, aquela opinião de passar para os seus servos e conservos a mesma fé que ele tinha, ensinando a eles a ter uma vida na dependência de Deus e, consecutivamente, a ter uma prosperidade, uma fartura, uma multiplicação. Ele não era egoísta, como também todo aquele que vive pela fé não é egoísta. Ele procura passar para os seus pares, para os seus conhecidos, amigos, familiares e todos que estão ao seu redor, a mesma fé no Deus vivo e poderoso que ele tem. E como eu falava no início, viver pela fé, sim, é viver uma vida de prosperidade, de conquistas, de saúde. Não é, de forma alguma, aquela pessoa
que vive, mas eu vivo pela fé, então eu não penso no que é que eu vou comer, no que é que eu vou vestir, se eu vou ter um teto sobre a minha cabeça. Não, isso aí não é viver pela fé. Viver pela fé é viver na dependência de Deus, mas esse Deus maravilhoso, poderoso, ele vai trazer resultados, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer saúde, ele vai trazer bem-estar familiar, ele vai trazer tudo que você tanto necessita. E é claro, a vida eterna, que é o principal, né, de todos aqueles que vivem pela fé, de ter a garantia de uma vida eterna com Deus. Então, meus amados, pense nisso, porque de repente você está imaginando algo equivocado. Viver pela fé é viver uma vida plena, uma vida abençoada. De repente eu estou falando com pessoas que já estão na igreja há muito tempo e estão achando que estão vivendo pela fé, quando na verdade a fé que ela diz ter em Deus não tem lhe trazido nenhum tipo de resultado. Ou pessoas que até pensam em ir para uma igreja e congregar e batizar e viver a dependência de Deus, mas elas pensam que viver com Deus é viver uma vida miserável, mesquinha, e não. Viver pela fé é viver uma vida abençoada. Prepare o seu coração, prepare o copo com água, é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitos têm uma visão completamente equivocada do que é uma vida pela fé. O pai na fé, Abraão, mostra lá no início do livro de Gênesis, né, no princípio lá, que ele, pelo fato de viver pela fé, ele não só multiplicou de maneira grande, né, de maneira grande mesmo o que ele tinha, como ele conquistou as promessas para ele e para sua descendência. É claro, Pai, que a vida pela fé é uma vida de renúncias, é uma vida onde nós temos que ter focado de obedecer apenas a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Porém, aqueles que de fato vivem uma vida pela fé, eles são abençoados. Eu quero, Pai, que essa pessoa que ouve agora essa oração, ela tenha esse privilégio de, vivendo ela uma vida pela fé em Deus, ela possa ter o melhor dessa terra, ela possa ter prosperidade, ela possa ter multiplicação, ela possa ter saúde, ela possa ter paz, plena paz, ela possa ter inclusive o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor possa esclarecer na mente e no coração dela o que de fato é viver uma vida pela fé. Pai, abençoe esse copo com água, consagra esse copo com água, e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela possa ter a sua mente, seu coração iluminado pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, que Deus possa iluminar seus pensamentos, seu coração, para que você viva essa vida pela fé. Forte abraço e até a próxima reflexão.